de vez em quando surge uma mágoa antiga, assim, tipo, aquele dia que você me vetou na prova do... Não, Vocês não têm tem. algum? Não, eu falo isso Ela porque joga na minha às cara, que eu vou... vezes eu jogo na cara, mas eu faço de É que tinha uma resenha, prova não que, tem, que a gente ouvia a voz da nossa mãe. E eu peguei o telefone e eliminei uma pessoa do jogo. Aí, sei lá, porque eu eliminei a Maroca, ela era minha amiga, ela é minha amiga. E, sei lá, eu eliminei ela, ela ficou tão mal, porque ela não conseguia ver a voz da mãe Por dela. isso que eu entendo quando faz essas provas de sentimento, que as pessoas ficam muito tal, arrasadas. Gente, mexe muito. E eu saí do paredão porque eu nunca fui votado lá dentro, né, gente? Eu tive 2 votos, da Maroca e do Dourado. Porque eu e o Dourado, a gente pensava igual, mas a gente também brigava muito. Mas a gente tinha muita questão de estratégia. Por isso que um dia que a gente discutiu, inclusive, ele foi me E pedir você me desculpa, falou, ele votei em você, certo? Tá tudo bem. A gente pensava muito, tipo assim, pessoa que não tá querendo vivenciar o jogo, tá ali curtindo, já era rica. Ai, vou tirar essa daqui, tchau. Eu nem sabia que ela votava em mim, essa falciane. Para, hein? E você, como é que foi voltar 3 anos depois? Então, a minha segunda participação no Big Brother, eu não tinha aproveitado a primeira, né? O pós-Big Brother, pra mim, eu não tinha um direcionamento de carreira, porque eu fiquei traumatizada nos primeiros dias com uma empresária que eu peguei, que me sacaneou e tal. No primeiro. Você teve isso? Teve. Eu não sabia disso. Eu tô contando aqui em primeira mão. Eu já falei alguma coisa por alto no Twitter. Então, eu fiquei muito traumatizada com essa coisa de pós-Big Brother e não quis trabalhar com imagem, não queria saber disso. Nossa. E aí, perdi muito grana com isso. A grana mais alta que eu ganhei foi quando eu fiz o ensaio sensual, né, na Playboy, fiz algumas campanhas e tal. Pagava muito bem. Pagava muito bem, né? Não fiquei rica, mas melhorei consideravelmente de vida, né? A minha empresa, inclusive, é resquícios ainda do cachê da Playboy. Pagava o quê? Uns 3 dígitos? Mais? E tipo, ainda tinha comissão de vendas. Eu sei uma do nosso que ganhou 400 mil. Eu ganhava mais, eu ganhei um pouco mais. Mais 400? Mais de 1 milhão, Você não? ganhou mais, cara. Menos. Mais, não pode falar, porque é contrato, mas ganhei mais de 400 E depois de uma certa venda, ganhou R$1 por revista. Ganhei R$1 por venda, Na época era febre. E isso, era tipo assim... Era febre. E as festas da Playboy era tudo, não era? Era isso, era tipo você ver aquela pessoa que era o objeto de desejo, aquela Você foi que mais musa. ganhou, então, amiga? Não foi mais sim, querida. Foi sim, porque eu sei caixa de todas. Não, sabe? Sai, linda. Depois eu te contei no coisa. Você ganhou mais de 400? Ganhei. Você ganhou mais que eu. Quer saber quem foi essa aí? Deve ter mentido, porque não pode estar na cláusula. Não queria que você pedisse dinheiro emprestado. Eu pagava bem, então. Pagava bem. E você fez de boas fotos? E aí fiz. Eu sempre tive muita tranquilidade com o meu corpo. Eu sempre, assim, fui me olhar. Mas você tá mais gostosa hoje, hein? Querida. A senhora fica toda hora querendo me pegar. Diz que não pega mulher, né? E aí toda hora só fala assim, me tocando. Porque você é bonita. Muito obrigada. E aí, enfim, aí voltando ao assunto da empresária, então eu fiquei muito traumatizada e não quis. Aí eu tinha pedido para sair da polícia. Então, o que eu vou? Eu não era mais anônima, não podia trabalhar numa loja, porque era a Ana Mara que participou do Big Brother, que posou nua, e não era mais não me considerava famosa. Então, eu fiquei naquela transição. Claro que era famosa. Tal, não era conhecida. Assim. Amiga, não dava pra andar na rua, no shopping, nada. E aí aí me chamaram, eu tava na Itália, tipo assim, perdida total. Minha amiga, eu tenho uma grande amiga, morava lá, o que você vai fazer da vida? Eu falei, eu não sabia o que fazer de fato. Aí me chamaram pro BBB de novo. Eu falei, agora é uma nova oportunidade. Mas, de novo, no pós-Big Brother, eu continuei não querendo trabalhar com imagem, não sabendo lidar com a fama, não sabendo lidar com Eu posso contar uma coisa em primeira mão que eu nunca contei pra ninguém? Quero! Contar no seu programa. Só alguns amigos meus sabem. Também fui chamado pro 13. Você foi chamado pro 13? Fiz tudo, passei em tudo. Só que eles falaram assim, dia 9, sei lá, 8, 7. Se te chamarem, ligarem pra você, você vai se confinar. Passou esse dia, ninguém me chamou, beleza. Eu fiz todos os exames, psicólogos, médicos, entrevistas, fiz tudo de novo. E aí, dia 7, 8, não me chamaram, beleza, não fiquei frustrado nem nada. E aí, eu fiquei sabendo que a Maroca, o Eliezer, a Lia, você soube da Lia, né? Que ficou no hotel, né? E depois abriram a porta pra ela 2 horas antes. E colocaram a Fanny no lugar dela. Não fui eu que entrei no lugar da Lia. Mas assim, eu adorei que eu fui convidada confinada 2 vezes pro BBB. 2010 e 2013. Não entrei no 13, beleza, mas me chamaram de novo. Então isso é muito legal, porque eu nunca mandei inscrição nem nada. Eu fui chamado por causa do Porque sua participação foi icônica. Por que será que a Lia foi tirada desses mandados? Até hoje a gente não faz ideia. Eles tiram do nada. E o Eliezer também não ia entrar. Quem ia entrar era o Cristiano. Quem mais no BBB então fez tudo? Eu, você... Ali o Eliezer. Só? Acredito que sim. Não sei mais de ninguém do BBB 10, não.
Mas ele tem, assim, uns 15, assim, né? Ah. Já selecionado. O Fica Boninho ali no- acorda num dia, não sei o quê. Humor. Aí esse Eu ia seleção. no Limite também, me chamaram pro Limite, fiquei confinada lá, tive uma É alergia. verdade isso, né? Eu não Fiquei- faria esse negócio. O Boninho ia com a minha cara. Boninho, agora que você tá no programa de TV com outro reality, vilões, não sei o que lá das contas. Você diz o povo, não. né? Me chama, Seria. tô aqui. Seria de Eu verdade. vou viver de reality eternamente. Mas você Tava nunca três- foi vilã, 3 vezes né? pagar. Eu achava que eu era no BBB 13. Por que você nunca foi pra Fazenda, hein? Já me chamaram, que a primeira vez que me chamaram, eu falei que não ia, né? De imediato, eu tinha acabado de fazer curso de Que ano que inteligência era, você emocional, 2017, quando a Flávia ganhou. Talvez seria você. 2017, talvez. Imagina, perdi de ficar milionária. Tô lutando tava aqui do lado, fácil tava esse. Você iria fácil. pra Fazenda? Então, aí nessa fazenda eu falei não. Aí na segunda vez que me chamaram, eu tava indo pra Itália novamente. Que era qual? Você lembra? Que era o 19. 2019 era a Isso. Fazenda 11. Aí eu fui pra Que bom que você entrevista. não foi. Que não Horrível. É pra eu ir esse ano, Eu ia então. também nessa. É, Carelli, tô Escolhemos aqui. bem. Você fez 2 Fazendas ou uma? Não, fiz uma, mas Uma. me chamaram pra 11, aí eu quase fui e arreguei antes da hora Você- e fui no ano seguinte. Eu tenho até hoje a história do quarto, que ficou confinada, e aí no confinamento. Eu gritava pra Ela- ficar no quarto branco. Ela, Quarto branco ela não, ficou. Ela tinha falso, certeza que ia paredão ganhar, e falso. aí ficou arrogante. Gente, as mesmas coisas que eu falava quando eu entrei, eu falava quando eu saí. A diferença é que quando eu entrei, eu tinha humor. Quando eu saí, quando o Yuri, eu perdi o meu único aliado na casa, ele foi eliminado, eu perdi o meu humor, porque eu pensava, o que nós estamos fazendo aqui, nós veteranos? Nós estamos aqui só para dar audiência, porque não faz sentido o Yuri perder para essa planta que eu E considerava. quem que ganhou, né? Foi a Fernanda Fernanda Keula. Keula. E Eu então gosto eu falava dela. assim, aí eu falava, eu pedi psicólogo. Nessa época não passava quando você pedia psicólogo. Você veio o BBB 10, o BBB 10 inteiro, que eu briguei horrores, eu não pedi psicólogo Eu nem nenhuma sabia que vez. podia pedir psicólogo. Então, pois é, Nem no Agora, BBB agora todo mundo tem, né? as pessoas pedem e mostram que pediu. Na nossa época, no BBB 13, não mostrava. E aí eu falei que eu não aguentava mais e que eu sabia que eu tava ali só pra dar audiência e quando eu fosse pro paredão, podia me eliminar. Você que eu sabia pediu que eu não ia ganhar. psicólogo? Pedi. Sabe o que me deram? Ah. Passiflora. Vai. Vai, não é nada. Jura? Fica aí com sua Eu tô tendo uma crise. desequilíbrio. Minha mãe queria invadir lá de moto. Jura? Minha Você assessora- aprontou. Eu tive briguei lá, uma hora eu tava sem falar com a casa inteira, e me deu uma crise de ansiedade e comecei a. E ajudou a Passiflora? Ajudou, toma até o. Não tomem, tá? Peçam a receita. Passiflora. É natural, fitoterápico, Passiflora, é natural, fitoterápico. mas A óbvio dona com Vânia receita. não tinha o carro do pessoal lá da Deolane pra tirar o rapaz da fazenda. Não tinha, foi de motoca. Sério. O Maroca, você se arrependeu em alguma situação de ter voltado no 13? Eu me arrependi por causa daquele mega ré horroroso que eu tava usando. Meu senhor, não tinha uma amiga. Você tava loira, não pra falar. tava? Eu inventei de ficar loira por cima do cabelo preto, ao invés de botar uma lance e ir Aham. lá, porque eu tinha cortado o cabelo, que eu tinha tido corte químico. E aí inventei de botar um mega ré. Quando me chamaram pro BBB, eu tinha cortado o cabelo, eu falei, não quero entrar com o cabelo curto. Aí sempre tive sonho de ter o cabelo assim, meio ondulado. Meu cabelo é liso, botei uma miséria de um mega ré ondulado, que no vídeo ficava o ó do borogodó. A minha sobrancelha pintei pra poder ficar parecendo. Quando eu olho, aí quando parece que é um negócio. Esse povo do marketing, ele é problemático. Olha aqui, ó, Ana Mara Séria aqui. Bota a foto que vai falar de alguma divulgação minha, bota a foto do BBB 13 eu sendo eliminada com aquela cara de sofrida. Perdi 1,5 milhão, com aquele cabelo mega ré horroroso. Nossa, Você eu ficou me arrependo disso. em que Posição? Faltava Eu não 20 lembro. dias pra acabar. Eu não aguentava ficar mais um dia confinada. Ah, gente. eu sei. tava Eu também queria ir embora realmente no meu paredão. de saco cheio mesmo. Isso aí é uma coisa. Ah, não é porque perdi, não. É porque eu realmente estava de saco cheio. Tanto que quando o Bial fala perdeu o humor. Arrogante. O que as pessoas consideram como arrogante? Aquela pessoa que fala o que ela sente? Não, Ser porque verdadeira, ser ser verdadeira, ser arrogante. arrogante, trabalhar com a verdade, ser arrogante. Então eu era uma pessoa que falava desde quando entrei ao sair. A diferença é que eu já não tinha mais o humor, porque eu já estava de saco cheio Esgotada. mesmo, Saturada, a gente satura saturada. muito, né? Então eu não fazia ideia que eu era favorita, eu achava que eu era vilã. Justamente por quê? Por conta disso, de botar dedo na cara e falar. Então, Namara, agora, Tem a Casa dos mesma Vilões. música. Então, Vocês votaram. Peraí, só aqui. Oi. Votou nesse Bambam, Domini, você, Fanny, Natália Cassassola e o Eliezer. Então, o Domini, o Bambam, ele pediu pra sair com 3 dias de programa e ele falou exatamente isso, que é porque não vazava o áudio pro público, hoje vaza. Ele falou exatamente, eu quero sair porque eu sei que eu não tô aqui pra ganhar, que a gente tá aqui pra ser vilão. Ele falou, brigando com O Bambam o falou diretor, isso? com o Boninho, falando Ah. que eu já tô com minha carreira construída, minha carreira linda lá fora. Me bota no paredão. Estou sem paredão, me tira sem paredão. E aí ele falou, eu quero sair, o Boninho
Boninho ainda querendo segurar ele lá e tal. E ele falou não ia participar, porque ele já estava sentindo que tinha algo, não que era... Porque é uma novela, é um reality show, mas é uma novela que tem realmente os personagens, que de acordo com o que você faz, você pode falar uma frase que é assim, vai tomar banho. A edição Mas aí o muda tomar, toda. você bota uma musiquinha tan, e aí aquilo ali fica ruim, ou bota uma musiquinha... Mas eles escolhem também, e né, fica amiga? A engraçado. edição escolhe pra você ser Exatamente, o vilão então, ou o mocinho. e o enredo do programa nessa edição era novatos engoliram veteranos, para mostrar que não existe fórmula mágica Sim. para se ganhar Big Brother, que não adianta você ter participado, não significa que você vai ganhar novamente. Então aquele BBB, gente, independente de quarto branco, a Ana Mara não ia ganhar. Mas acho que foi um Ana Mara- fiasco, porque Ana nunca Mara- mais votou Não, ex-BBBs. tá. Você concorda Então, assim, comigo? e Falam deveriam- muito de uma edição All Stars All agora, né? Stars. Estão Principalmente depois falando. que vocês gravaram o Bodas lá. Esse ano deveria ter sido. E você viu os 28 bebês que anos. ficaram pé da vida porque não foram né, nessa gravação? Verdade. Foram Foram a gente foi Tô nem aí privilegiado. se não me chama, gente. Me chama, se me chama. Ah, desculpa, se não me chamarem, eu ficaria pé da vida também. Não, eu o ficaria documentário, modéstia à parte, eu acho que eu fazia todo sentido. Eu fazia parte, Você não documentário. fez tá lá. documentário? Eu não fiz documentário, botaram o povo nada a ver Eu não no fiz documentário também. Então, aí eu fiquei lá pé da vida, Mas o todo mundo nosso ganhou quem que fez o prêmio. documentário? Foi o Dourado e de César pareceu um pouquinho porque maquiou a Melilo. Então, assim, não Eu também não entendi Não de César ali. entendi. Achei que ele tinha que ter uma participação Também maior. acho uma participação maior. É, Eu, ela. também acho. entendeu? Ah. Quando se fala de Big Brother, por que nossa repercussão, por exemplo, a gente gravou o BBB, as bodas, 25 anos de BBB, tipo, tinham vários participantes icônicos de várias Eram quantos edições. participantes estavam? 22 Só? participantes. É, de Ah, quatro foi uma de 500. galera. Mas é porque tinham muitos figurantes, 22 participantes. Figurantes. E a foto que rodou todos os sites de fofoca, todas as redes sociais, foi a nossa. É. Eu, Serginho e de César. Sai em Por quê? tudo, Porque a gente lugar. é melhor que os outros participantes? Sim. Não é. Sim. Sim.